Caros amigos, um grande abraço a todos. Muito bom dia para aqueles que estão nos assistindo durante o dia, muito boa tarde àqueles que nos assistem à tarde, muito boa noite àqueles que nos assistem à noite. E sabendo que alguns vão nos assistindo durante a madrugada, muito boa sorte a todos vocês. É uma alegria estar neste momento, podendo trazer um pouco mais desse projeto do Prefiro Viver, parceria aí da Associação Médico Espírita do Brasil, da Federação Espírita Brasileira. Meu nome é Alejandro Vera, sou médico psiquiatra, atualmente coordeno o Departamento de Saúde Mental da AMI Brasil e, juntamente em parceria com os amigos aí da Federação Espírita Brasileira, estou juntamente com esses colegas na linha de frente desse trabalho e desse projeto. O projeto Prefiro Viver, ele vai seguindo, né, e orientações e muito alinhado com aquilo que a Organização Mundial de Saúde vai nos trazendo e vai nos sensibilizando, em especial a partir do ano de 2012, quando lança esse suplemento, que vocês vão observando na imagem, que numa tradução livre significa prevenindo o suicídio, o imperativo global. O que foi sendo percebido que os índices de suicídio vinham aí aumentando constantemente, dados esses que já vêm sendo apresentados desde o início, no dia 10 de setembro, quando esse projeto foi ao ar, e percebendo o aumento constante do suicídio, a OMS ele percebeu que necessitava sensibilizar as nações e a comunidade de uma forma em geral, para que fossem criados projetos, para que o tema ele fosse cada vez mais falado, mais abordado, rompendo com alguns tabus, rompendo com preconceitos, no intuito que a gente pudesse, no geral, diminuir os índices de suicídio até o ano de 2020 em 10%. Então, esse é um projeto, ou essa é uma sensibilização da Organização Mundial de Saúde, que chama a todos nós, sejamos da área da saúde ou não, para que nos aproximemos cada vez mais dessa temática, possamos de alguma forma nos aprofundar e entender a complexidade desse tema. Entendendo que o suicídio como um fenômeno, como algo que necessita de um aprofundamento, de um entendimento, como venho trazendo, profundo, das suas origens, das suas relações com o adoecimento mental, ele vai impactando todas as fases da existência do ser. Ele vai impactando as mais diversas fases do desenvolvimento do ser humano aqui na Terra. E isso também envolve a infância e a juventude. Então, na abordagem desse tema dos transtornos mentais na infância e na juventude, o intuito é que eu possa fazer esse meio campo entre o último webinário, que nos foi apresentado pelo Cine Araújo, da Federação Espírita Brasileira, trazendo a visão espírita da infância e juventude, e com o próximo webinário, que será do Dr. Luiz Gustavo, que vai nos trazer o suicídio em si na infância e na juventude e a automutilação. E bem sabemos, por aquilo que a psiquiatria nos traz, as neurociências nos trazem, esse suplemento que eu apresentei da Organização Mundial de Saúde, que existe naturalmente uma íntima relação do suicídio com os transtornos mentais. E pensando no suicídio na infância e na juventude, naturalmente que as crianças têm cometido suicídio, os jovens têm cometido suicídio e eles têm adoecido mentalmente. Ou seja, a doença mental na infância e na juventude não é um mito, existe. Para isso, quero trazer um pouco de algumas ideias, de alguns conceitos do que é saúde mental, do que é o transtorno mental em si na criança, no adolescente, no jovem, sem fazer grandes aprofundamentos, já que o intuito não é que a gente desenvolva essa temática de uma forma que poderia ser voltada ao profissional de saúde em si, mas sim que ele se torne compreensível para o trabalhador da casa espírita. Aquele que se encontra na linha de frente, seja no atendimento fraterno, seja em outras atividades dentro da casa espírita, e seja também daqueles que atuam na evangelização infantil ou na mocidade espírita.
Ambientes esses onde circulam as crianças, onde circulam os jovens, seja na chegada pelo atendimento fraterno, como já citei, seja na vivência, na evangelização, na mocidade, e onde eles vão revelando também as alterações de comportamento, os problemas em saúde mental. Eu vou trazer essa diferenciação do que é um problema em saúde mental e do que é um transtorno mental, e de que forma, dentro desse ambiente da casa espírita, ambiente esse de convivência, nós, enquanto trabalhadores, podemos atuar tanto em prevenção quanto em promoção. E isso é fundamental, né? Que uma vez identificada, por exemplo, a criança que se encontra em risco, o jovem que se encontra em risco, o que fazer? De que forma encaminhar? De que forma atuar para que essa criança não venha desenvolver um transtorno mais grave? De que forma atuar para que esse jovem ele não venha agravar algum quadro que venha se instalando? Então, atuar de forma precoce, potencializando tudo aquilo que ele nos traz é extremamente importante. Quero iniciar, portanto, a minha fala, como já disse que vou fazer essa transição, esse meio campo, entre aquilo que o Cine nos trouxe da última vez e daquilo que o Luiz Gustavo nos trará no próximo webinário. Quero trazer a fala do Emmanuel, do Pensamento e Vida, capítulo 13, que é o capítulo que fala sobre filhos. O que Emmanuel nos traz? Que, excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, à face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhadamente perduráveis, que às vezes desacompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Ou seja, quem são eles? São os filhos, são as crianças, que nesse primeiro momento vão sofrendo os reflexos, em especial da família, do lar, onde eles se encontram inseridos. Então, uma fala extremamente importante de Emmanuel, nos mostrando e fazendo os paralelos com aquilo que a ciência nos traz, o quanto que as crianças, na primeira infância, na segunda infância e ao longo do seu desenvolvimento, se encontram inseridas no ambiente da família, sofrendo os reflexos que podem marcá-lo e que de alguma forma vão se tornando ou podem se tornar perduráveis, acompanhando essa criança desde a meninice até a morte do corpo denso, considerando todo o processo de desenvolvimento que essa criança vai sofrer, passando aí pela adolescência, pela vida adulta, até alcançando a velhice, até alcançando as idades mais avançadas. Então, momento extremamente importante, no qual o terreno ele precisa ser semeado da melhor maneira, fazendo um paralelo aí da criança como um terreno fértil, a ser semeado de uma forma que o auxilie no seu processo de desenvolvimento psíquico, emocional, biológico, espiritual. E por que isso? Considerando que a criança, na sua meninice, tendo um corpo frágil, mas um corpo que, ao mesmo tempo, se encontra de acordo com aquilo que lhe dará condições para receber novos estímulos, se não bem semeado, ou seja, se essa criança, em estágios de maior vulnerabilidade, ele pode, ao longo do tempo, desenvolver importantes transtornos mentais. Trago esse gráfico de uma fonte muito interessante, que é da Nature, de 2008, mostrando que a idade de início dos transtornos mentais, pelo menos da instalação desses transtornos. Não necessariamente eles se manifestam nas primeiras idades, eles podem vir a se manifestar de uma forma um pouquinho mais tardia, ou no final da adolescência, início da vida adulta, mas as sementes do adoecimento vão sendo lançadas de uma forma muito precoce. Lembrando que, assim, conforme os dados que nos são trazidos, de 10 a 20% de crianças jovens apresentam algum tipo de transtorno mental. E que esses transtornos mentais, no geral, como disse, eles se iniciam na infância. Que transtornos são esses? Transtornos de ansiedade, depressão, uso de substâncias, que são transtornos que atingem 1 em cada 3 pessoas ao longo da vida. A maioria deles, como já disse,
vão se iniciar ou têm origem em idades mais precoces, como nós podemos aí observar no gráfico, que ele vai dividindo entre transtorno do controle de impulsos, que por vezes se manifesta lá pelos 5 anos de idade, ou se inicia nos 5 anos de idade, podendo se estender lá até os 12, 13 anos de idade, e se não bem tratado, se não bem observado, pode trazer importantes prejuízos no desenvolvimento desse jovem, desse adolescente. Transtorno por uso de substâncias, sejam as ditas substâncias lícitas, álcool, tabaco, ou ilícitas, maconha, cocaína. O gráfico indica que o primeiro contato da criança ou do jovem, especialmente, vai se dando lá pelos 12 anos de idade, mas na minha experiência clínica já vi crianças de 10, de 9, de 8, relatos de crianças de 5 anos de idade experimentando cocaína, entrando em contato com álcool, entrando em contato com maconha, uma fase de extrema vulnerabilidade, os transtornos de ansiedade surgindo lá pelos 5 anos de idade e vão se estendendo aí no seu início até os 20 anos de idade, os transtornos de humor, como o transtorno depressivo, o transtorno afetivo bipolar, iniciando-se aí um pouquinho antes dos 15 anos, 14 anos de idade, e que vão se estendendo além dos 35, 37, 38 anos, ou seja, marcas importantes do desenvolvimento, da origem desses transtornos. E a esquizofrenia como uma doença grave, crônica, uma doença psicótica, e que podem surgir as primeiras, entre aspas, sementes do adoecimento, lá pelos 12 anos de idade, vindo a se manifestar, por exemplo, lá pelos 22, 23 anos de idade. Como disse, uma doença crônica, uma doença que deixa marcas importantes. Então, vejam, são trazidos aí 5 grupos de adoecimento, em que vão surgindo em idades mais precoces, e, portanto, nos revelando que, de fato, essas crianças têm adoecido de forma cada vez mais precoce. A gente tem observado que não só elas vão se manifestando lá pela adolescência, mas também lá pelos 5, 6, 7 anos de idade, a gente já tem visto crianças com quadros depressivos importantes, com quadros ansiosos. Para que nós tenhamos uma ideia em relação a transtornos depressivos. Crianças com idade pré-escolar, porcentagem de 1%, uma em cada 100 desenvolvem um quadro depressivo. Crianças aí na idade escolar, 2%. Adolescentes passa dos 5%. Então, vejam só a importância de nós olharmos para esse momento de maior fragilidade da criança, do adolescente, e atuarmos de uma forma eficaz, prevenindo com que isso ocorra. O outro item que nos é trazido, 2 das principais causas para que problemas como esses sejam tão comuns e tão debilitantes são a falta de informação pública a respeito do que é saúde mental e o estigma associado a essas condições. A criança vai adoecendo, o jovem vai adoecendo, e o que se tem de uma forma muito superficial, visões muito superficiais, é de que ou o jovem apresenta essas alterações porque é fruto do processo da adolescência, ou a criança, ela apresenta algumas alterações de comportamento, se encontra mais entristecida, mas não se fala em saúde mental na criança, não se fala em saúde mental na adolescência, ainda muito permeado por essa falta de informação, pelos inúmeros preconceitos e tabus que existem. Então, isso nos afasta desse entendimento mais profundo que eu venho trazendo desde o início. E, naturalmente, o estigma. O estigma em relação aos transtornos mentais faz com que, naturalmente, nós nos afastemos de uma forma geral e olhemos para o profissional de saúde da área de uma forma também muito preconceituosa. Você encaminhar uma criança ou um adolescente para o psicólogo, para o psiquiatra, é extremamente difícil por esses preconceitos e por esses estigmas, se perdendo tempo nessa avaliação. Então, trago esse gráfico para mostrar que, de fato, criança e adolescente adoecem e tem adoecido de uma maneira cada vez mais precoce, eles têm pensado cada vez mais em morte, ou têm apresentado comportamentos aí autodestrutivos, como a automutilação, e Cruz Gustavo vai aprofundar um pouquinho mais no próximo webinar.
quero complementar com essa frase do Calderaro, no Mundo Maior, em que ele vai nos dizendo: o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Entendendo que para nós espíritos é ponto passivo, que o cérebro é um instrumento, mas dos instrumentos mais nobres, que nos serve aí como manancial, no qual vai nos servindo de base para que o nosso fluido mental se manifeste. Fluido mental esse que são os pensamentos, que é a ideia gerada, que é o sentimento, que é a emoção. Então, para nós enquanto espíritas, disse, é ponto passivo. Então, o adoecimento é do ser espiritual, mas entendendo que ele se encontra em uma relação muito íntima com o seu corpo físico, é natural e compreensível que o seu corpo físico sofra os reflexos desse adoecimento, da necessidade de um olhar integral. Naturalmente, nós temos um conceito amplo de saúde, que é o conceito de Emmanuel, que nos fala que saúde enquanto perfeita harmonia da alma, e de forma didática, nós dividimos o que é saúde em saúde mental, saúde física, saúde espiritual, mas obviamente que talvez o termo mais adequado seja saúde integral, em especial pensando no ser encarnante, que tem na sua relação íntima com o corpo físico a necessidade dos cuidados, que envolve a psique, que envolve as questões emocionais, que envolve o seu instrumento de manifestação no mundo, que é o corpo físico, os seus aspectos espirituais transcendentes. Mas trago aqui um conceito da Organização Mundial de Saúde, do ano de 2005, conceito esse que apresenta naturalmente as suas restrições e longe ainda do nosso conceito espírita de saúde, que é a perfeita harmonia da alma, e que é um processo de conquista. Saúde mental, conforme a OMS, é a capacidade de se alcançar e se manter um funcionamento psicossocial em um estado de bem-estar em níveis ótimos, funcionamento psicossocial naturalmente pensando no próprio ser, na relação consigo mesmo e na relação com o mundo, na relação com a sociedade. É discutível níveis ótimos, entendendo as diversas limitações que nós temos aqui no nosso planeta, especial no momento em que nós nos encontramos, e ela auxilia o jovem a perceber, compreender e interpretar, ou seja, a OMS nos traz questões relativas à cognição do ser, a importância da percepção, da compreensão, da interpretação do mundo no qual ele se encontra inserido, ou seja, do mundo que está à sua volta, a fim de que adaptações ou modificações sejam feitas em caso de necessidade. Adaptações essas que envolvem tanto as questões psíquicas, emocionais, quanto físicas, já que o cérebro ele vai sofrendo diversas modificações no seu processo de neurodesenvolvimento. Esse, portanto, conceito de saúde mental. Agora, quais seriam os problemas ou transtornos mentais? Eu posso falar de transtorno mental, posso falar de problema em saúde mental, se eu tenho uma base, se eu tenho uma ideia do que é a saúde mental, que é aquilo que, seja Emmanuel, na sua ideia espírita, do entendimento que nós temos como perfeita harmonia da alma, ou seja, algo a ser alcançado num longo processo evolutivo, ou seja, aquilo que a OMS hoje entende como um conceito de saúde mental. A partir disso, nós temos duas situações que elas precisam ser divididas, compreendidas nos seus diferentes aspectos, para que nós não venhamos a confundir o que é problema de saúde mental e o que é transtorno mental. No geral, o que se compreende como problema de saúde mental ou são condições intermediárias, mais ou menos daquilo que é observado num transtorno mental já instalado, os quais podem surgir em dois tipos de ocasião. Que ocasiões são essas? Primeiro, diante de situações em que a tensão mental é muito intensa, e aí a adaptação se torna difícil. Por exemplo, pensando nas crianças e nos adolescentes, e o que nós temos observado aí com uma certa frequência, separação dos pais. São situações de muita tensão mental, nos quais a criança ela necessita se adaptar a essa situação, e a dificuldade dessa adaptação pode levar a criança ou o jovem a um problema em saúde mental. Uma perda, morte dentro da família, ou situações mais complexas dentro da escola, repetência, dificuldades de socialização, dificuldade de percepção do mundo no qual ele se encontra inserido, ou seja, são situações desafiadoras
que vão gerando um certo grau de intenção mental, e que naturalmente podem levar essa criança ou esse jovem a uma dificuldade maior. Um segundo ponto seriam pequenas falhas no desenvolvimento psicológico, social, cognitivo do jovem, que podem prejudicar a sua capacidade adaptativa. Então, entendendo que a infância e que a adolescência são fases de maior vulnerabilidade, são fases nas quais a criança ela depende muito do ambiente no qual se encontra inserida, em especial a família, como nos traz Emmanuel naquela primeira fala, no qual são poucos aqueles que vão transcendendo as dificuldades que são encontradas dentro do lar. A imensa maioria não. A imensa maioria, ela, pelo contrário, ela vai sofrendo os reflexos psíquicos, emocionais, comportamentais, que são compartilhados dentro do lar. Ou o outro ambiente no qual a criança e o jovem se encontram inseridos, que é a escola, essas falhas que podem ocorrer no seu desenvolvimento psíquico, psicológico, social, no seu relacionamento cognitivo, que envolve as questões neurobiológicas, podem ser um ponto importante que levam a problemas de adaptação e, portanto, problemas em saúde mental. São, portanto, situações intermediárias que, se não observadas, podem levar à instalação de um transtorno mental, que são condições muito variáveis, conforme o conceito, que vão ocorrendo pela interação de fatores individuais, de fatores sociais e de fatores ambientais. Não existe uma relação direta de causa e efeito. Não existe um nexo causal. Não existe um único fator envolvido no desenvolvimento de um transtorno mental, mas sim inúmeros fatores. Quando nós falamos de fatores individuais, falamos dos aspectos que envolvem aquele espírito reencarnante, e ampliando a nossa visão enquanto espíritas, isso envolve naturalmente seus aspectos reencarnatórios, envolve seus aspectos fisiológicos, neurobiológicos, a fragilidade do corpo físico, envolve as questões perispirituais do corpo mental, que precedem a formação dessa organização física, o seu papel no mundo, a sua relação com o mundo, os aspectos sociais, que envolvem, num primeiro momento, como já disse, a família, a escola, as amizades, fatores ambientais, que envolvem dieta, por exemplo, o tipo de alimentação, no qual ele entra em contato também com alguns tipos de substâncias. Mostrei naquele gráfico anterior, na instalação dos transtornos mentais, que as crianças e os jovens têm apresentado um contato cada vez mais precoce com esse tipo de substância, portanto, são fatores ambientais, que envolvem também os aspectos ecológicos, há ou não contato com a natureza, há ou não contato, por exemplo, com atividades físicas, exercícios, o quanto que essa criança, esse jovem é ou não estimulado nessas idades, no intuito que ele possa se fortalecer cada vez mais e não venha a desenvolver alguma situação mais grave e mais complexa. Portanto, eles nem sempre são desencadeados, eu diria que na imensa maioria não são desencadeados por uma situação específica. São observados sinais e sintomas com impacto no corpo, em especial o cérebro, e aí nós vamos pensar na cognição, ou no pensamento, na parte emocional, na parte comportamental, as questões que envolvem a sensopercepção, ou seja, a maneira como ele vai percebendo, vai sentindo o mundo, os sentidos daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, a sinalização, ou seja, como o cérebro vai reagindo ao ambiente e, naturalmente, alguns outros aspectos físicos. Isso que nos é trazido nessa ideia dos sintomas, dos sinais, que atingem principalmente o cérebro, são extremamente importantes, porque nós sabemos hoje que o cérebro tem uma capacidade de adaptação que é fantástica pela sua plasticidade. Nós tínhamos ideia que, por exemplo, até o início do século XX, era um dogma dentro das neurociências, os neurônios, que são as células do cérebro, uma vez que elas morressem, elas não mais se desenvolviam, pela sua nobreza, pela sua delicadeza, pela sutileza dessas células. Hoje nós sabemos que não. São células de uma capacidade de regeneração fantástica, capacidade essa que nós vamos chamar de neurogênese, a produção de novos neurônios, e com plasticidade fantástica também, em especial no período pré-natal e na primeira infância.
Por isso que as crianças, na fragilidade do seu corpo físico, são mais vulneráveis, porque o seu cérebro em desenvolvimento, ele vai sofrendo os aspectos positivos e negativos do ambiente no qual ela se encontra naturalmente inserida. E, portanto, ela se encontra à mercê do seu processo de educação moral, educação psíquica e emocional. E complemento, portanto, com essa fala de Emmanuel, mais uma vez do Pensamento e Vida, e do mesmo capítulo anterior, do capítulo 13, intitulado Filhos. As crianças são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova, em sua estrutura orgânica. A feição de uma câmera fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. Essa aparelhagem neurocerebral, completamente nova, ela, embora frágil, é um momento de enorme plasticidade, no qual, como já disse anteriormente, ela consegue, aí, a feição de uma câmera fotográfica, recolher as impressões positivas do ambiente no qual ela se encontra inserida. Mais uma vez, e repito, qual é a importância? Em especial, a família e o ambiente no qual ela se encontra inserida com o passar do tempo, na maior parte do tempo, que é a escola. E daí a importância, como já disse anteriormente, de atuar em prevenção e promoção em saúde mental. Entendendo que devemos trabalhar com as crianças e os jovens de uma maneira no qual ele, com o tempo, possa desenvolver as suas próprias potencialidades, possa se desenvolver enquanto um sujeito no mundo, possa perceber e se relacionar com o outro de uma maneira que seja saudável. Naquilo que diz respeito à prevenção, sempre existem inúmeros fatores envolvidos. Assim como, quando nós pensamos na instalação de um transtorno mental, não pensamos numa única causa, ou seja, não existe uma relação ou um nexo causal específico, mas sim inúmeros fatores, repetindo, que envolvem fatores individuais, que envolvem os fatores biológicos, ambientais, psicológicos, enfim, uma série de fatores. A prevenção ela também necessita atuar em diversos outros aspectos. Que aspectos são esses? Aspectos médicos, quando se percebe, por exemplo, que há uma situação no qual a criança ou adolescente vem desenvolvendo um problema em saúde mental, no qual se encontra no limite de poder desenvolver um quadro mais grave, e aí a importância dos aspectos médicos para atuar em prevenção, aspectos psicológicos, aspectos familiares, que é indiscutível. Como já coloquei, a criança inserida nesse ambiente no qual ele vai sofrendo os reflexos positivos ou negativos da relação familiar, da relação com os pais, da relação com os irmãos, da relação com todos aqueles que fazem parte desse componente familiar. Aspectos socioculturais, em que aspectos sociais essa criança, esse jovem se encontra inserida, os aspectos da cultura, aspectos econômicos um pouquinho mais acima, dados da Organização Mundial de Saúde, vão nos trazendo que existe uma íntima relação entre miséria e transtornos mentais. O próprio suplemento que eu apresentei no início, da OMS, indica que 75%, de 75% a 78% dos suicídios que são cometidos no mundo acontecem em países pobres e em desenvolvimento. Então, os fatores econômicos são extremamente importantes. Fatores socioculturais são extremamente importantes. Eles dizem muito a maneira como esse ser ele pode ou não vir a adoecer. E trago aqui um destaque para os aspectos religiosos. Qual a importância das instituições religiosas? Qual a importância da religiosidade em nossas vidas? De que forma a religião é um componente importante de prevenção em saúde mental? Nós temos estudos cada vez mais bem sedimentados, mais bem desenhados, que vão indicando a importância da espiritualidade em nossas vidas, nos prevenindo para problemas em saúde mental e para a instalação de transtornos mentais. E para a criança, então, nem se diga. No qual ele vai tendo contato, no caso, ou no nosso caso, na evangelização infantil, na mocidade espírita, com aspectos saudáveis que podem vir a ser trabalhados, no intuito de ele se perceber enquanto espírito imortal, no qual ele possa perceber as suas potencialidades, no qual ele possa perceber as suas dificuldades, as suas limitações e trabalhá-las ao longo do tempo. Então, esses aspectos que se envolvem em prevenção em saúde mental relacionam uma série de fatores ou uma série de agentes, de atores que, trabalhando de uma forma coesa,
trabalhando de uma forma estruturada, auxiliam muito para que nós possamos vir a prevenir a instalação de transtornos mentais nessa faixa etária, nas crianças e nos adolescentes. O que seria, portanto, prevenção em saúde mental? É um conjunto de estratégias que busca impedir que um transtorno mental se instale, ou ao menos que busca reduzir o impacto desses transtornos na vida de uma pessoa, já que, por vezes, uma vez instalado esse transtorno mental, nós podemos atuar de uma maneira com que ele não tenha um impacto tão importante ao ponto de trazer prejuízos ainda maiores, sejam emocionais, sejam cognitivos, enfim, psíquicos, espirituais. Então, a prevenção é justamente nesse sentido. Suas ações, basicamente, vão se reduzir a fatores de risco associados aos transtornos mentais. Uma vez identificados esses fatores, nós vamos atuar para prevenir com que haja instalação desse adoecimento. Quais seriam as modalidades? Um conceito mais moderno, um conceito mais recente de prevenção. Existem níveis de prevenção. Os níveis são universal, seletiva e aquelas que são indicadas. Precisamos, assim, pensar na população-alvo. Então, trago um exemplo. Pensando em níveis de prevenção que envolve a universalidade, ou seja, nível de prevenção universal, é o público em geral. Quando nós pensamos num grupo mais seletivo, é o grupo com risco moderado, que se encontra mais vulnerável. E nas indicadas, é o grupo com alto risco. Exemplos de ações, pensando no suicídio em si. Quando nós pensamos na população em geral, que tipo de nível de prevenção universal que vou ter? Por exemplo, restrição de acesso a meios letais. Nós sabemos que se nós dificultarmos o acesso a meios letais, nós podemos atuar em prevenção de suicídio. Ou uma divulgação responsável por parte da mídia. Nós precisamos falar do tema, precisamos romper com tabus, mas a maneira como eu falo do suicídio, ele pode ser prejudicial. Portanto, eu preciso atuar de uma forma responsável através da mídia. Isso são exemplos de ações universais de prevenção. Tanto a restrição de acesso, quanto a divulgação responsável. Quando eu penso em grupos com risco moderado, que aí seria um nível de prevenção seletivo, um exemplo de ação é uma detecção e tratamento de transtornos mentais e de outras condições de saúde associadas ao suicídio. Então, na nossa fala que envolve transtornos mentais na infância e na adolescência, se no meu ambiente de convivência na casa espírita, se eu, enquanto trabalhador, seja do atendimento fraterno, ou seja no caso da evangelização infantil, seja na mocidade espírita, eu percebo que há alteração de comportamento naquela criança, alteração de comportamento naquele jovem, isolamento social, enfim, sinais que vão indicando que há uma mudança psíquico-emocional daquele ser, eu vou entendendo que talvez aquele ser esteja vivenciando ou um problema em saúde mental ou já esteja instalado num transtorno mental. Essa detecção, ela faz com que nós, enquanto trabalhadores da casa espírita, temos a sensibilidade de nos aproximarmos, seja dos responsáveis, do jovem, e buscar uma escuta atenta, e a partir disso atuar de uma forma responsável, orientando para que ele busque ajuda profissional, para que ele possa se abrir aí um atendimento médico, atendimento psicológico, para que ele possa se permitir, inclusive, um tratamento complementar dentro da casa espírita, tendo uma escuta atenta, podendo dividir e compartilhar aquilo que ele está sofrendo. Pensando em grupos de alto risco, que também nos serve dentro do ambiente de convivência da casa espírita, ou seja, se nós sabemos que existem indivíduos que já tentaram suicídio, que tipo de ação eu vou ter? Eu vou ter uma ação voltada para esse grupo em alto risco. Pessoas que já tentaram suicídio, que se encontram inseridos nesse ambiente de convivência dentro da casa espírita, que tipo de ação eu posso ter? Desenvolvimento de grupos de prevenção, de pós-venção, grupos de enlutados, que são grupos de risco também, que talvez se encontrem em grupos com risco moderado, mas a depender, também podem estar inseridos nos grupos de alto risco. A Casa Espírita nos permite esse tipo de ação, naturalmente fundamentados nas bases doutrinárias, mas grupos, por vezes, de apoio, no qual nós consigamos dar esse suporte.
Inclusive, ao longo dos nossos webinários, nós vamos ter apresentações que vão nos auxiliar nesse entendimento de que grupos de apoio podem ser extremamente importantes para a atuação em prevenção e promoção em saúde mental. Promoção em saúde mental. Ou seja, eu vou prevenir, mas eu também preciso atuar promovendo saúde naquele ser. E qual o conceito que nos é trazido? Ou de que forma vão acontecendo essas ações em promoção em saúde mental? São ações essas que vão estimular as potencialidades de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em busca de fortalecimento dos aspectos saudáveis. Pode ser realizada, inclusive, com quem está convivendo um transtorno mental. Eu atuo em prevenção para aqueles que se encontram em grupos de risco ou grupos de alto risco, seja para prevenir com que se instale o transtorno mental, ou seja, para evitar com que aquele transtorno mental piore, mas isso não impede que eu promova aspectos saudáveis daquele ser. Então, promoção em saúde mental é fortalecer esses aspectos, fortalecer aquilo que já existe de saudável dentro daquele indivíduo e que todos nós indistintamente temos. Esse nosso olhar atento em relação ao indivíduo, que embora suas dificuldades psíquicas e emocionais, ele também é possuidor de inúmeros talentos, inúmeras potencialidades. E a promoção disso auxilia com que ele possa, em algum momento, se recuperar de uma forma, inclusive, mais rápida. Isso tem uma relação muito íntima, pensando nas crianças e nos adolescentes, de aprendizagem socioemocional. Aprendizagem socioemocional é baseada em 5 aspectos centrais, nos quais, de alguma maneira, podem sim ser desenvolvidos dentro do ambiente de convivência da casa espírita, com conhecimento doutrinário que cada um de nós já possui, dentro daquilo que a casa espírita já oferece, e fazer adaptações de uma maneira em que nós possamos atuar de forma a promover cada vez mais saúde, potencializando o indivíduo para que ele consiga se perceber, consiga atuar nos seus aspectos de adoecimento e atuar nos seus aspectos de saúde, entendendo a função da doença na sua vida, entendendo o que de alguma forma vai servindo de gatilho para que aquele indivíduo ele tenha algumas situações de muito estresse, de tensão psíquica, desenvolvendo quadros em problemas de saúde mental, e a partir disso também, que potencialidades são essas que ele possui enquanto espírito projetado no mundo, e a partir disso ele consiga aí, se fortalecer cada vez mais. Que aspectos são esses? O primeiro deles é autoconhecimento, que diz respeito ao reconhecimento das próprias emoções, dos próprios valores, de autoeficácia, das próprias limitações. No geral, nós não somos educados para trabalhar com as nossas próprias emoções, com nossos próprios valores. A humanidade, de uma forma, ele tem sido convidado a olhar para os aspectos intelectivos, ou seja, intelectuais, muito voltado para os aspectos cognitivos, para os aspectos da inteligência e pouco para o coração. Então, a doutrina espírita nos traz um manancial riquíssimo de informações fundamentadas no Evangelho do Cristo, que nos auxilia nesse profundo processo de autoconhecimento, para que nós possamos, como já disse anteriormente, entender que limitações que ainda eu possuo, que emoções são essas que vão sendo construídas, vão sendo geradas, que valores, em especial os valores cristãos, os valores de transformação moral que eu possuo, ou que ainda não possuo, mas que nesse processo de transformação vão me auxiliar para que eu possa me fortalecer cada vez mais, e qual a eficácia disso tudo. E é possível nós atuarmos na infância e na adolescência, na linguagem que é natural e que deve ser trabalhada para cada uma das faixas etárias, mas de forma tal em que esses seres, desde uma forma muito precoce, tenham uma educação socioemocional e venham a se fortalecer e venham a ser adultos saudáveis. Consciência social, ligada ao cuidado e à preocupação com outras pessoas, assim como a capacidade de perceber a emoção do outro e aceitar sentimentos diferentes dos seus, apreciar a diversidade e respeitar o próximo,
valores absolutamente que o Cristo nos traz através do seu evangelho, a importância da empatia, a importância da escuta, que é diferente de ouvir. A escuta exige uma atenção maior, exige uma aceitação do outro, exige uma percepção do sentimento que seja diferente do teu. Essa consciência social é extremamente importante para que nós possamos trabalhar algo que temos sofrido, que é a questão da fraternidade, que naturalmente me serve de base para que eu possa atuar de forma caridosa no contato do outro. É mais um aspecto central que pode ser trabalhado com a criança e com o adolescente. Tomadas de decisão responsável, conseguir identificar verdadeiros problemas, analisar e refletir sobre a situação, ter habilidade de resolução de problemas por meio de atitudes baseadas em preceitos éticos, morais e com fins construtivos. A tomada de decisão responsável, ela passa por uma educação de consciência social e autoconhecimento. Então, são aspectos muito relacionados. A partir do momento que eu vou fundamentando minhas bases, como criança e como adolescente, identificando os verdadeiros problemas que vão atingindo a minha vida, eu consigo focar de forma responsável e tomar uma decisão que seja importante para mim e que seja importante para o próximo. Então, é mais um desses aspectos centrais que também podem atuar de uma forma, ou que podemos atuar dentro do ambiente da casa espírita. Mais uma vez, seja no meio da evangelização infantil, seja na mocidade espírita, seja durante a preleção evangélica, fazendo essas relações íntimas com o Evangelho do Cristo, enfim, seja em todo e qualquer ambiente da instituição espírita. O quarto aspecto central da educação socioemocional é habilidade de relacionamento, baseada na formação de parcerias positivas, pautadas pelo compromisso, pela cooperação, pela comunicação efetiva e pela flexibilidade na negociação de acordos, possibilitando que a pessoa lide satisfatoriamente com conflitos que possam surgir. Saber solicitar e prover ajuda. Um aspecto central, que naturalmente serve muito para a educação da criança, a educação no seu aspecto mais amplo, e não se fala aqui somente na instrução, nos aspectos que envolvem a inteligência do ser, mas em especial o coração, a emoção, o sentimento. Essa habilidade de relacionamento, uma vez trabalhada com a criança e com o adolescente, nós vamos ter adultos mais éticos, adultos com consciência social, moral importante, que serão, inclusive, nossos futuros trabalhadores dentro das casas espíritas, que estarão assumindo as lideranças, que estarão lidando de uma forma muito diferenciada do que nós hoje conseguimos lidar. A habilidade de relacionamento, ela potencializa o indivíduo nos seus aspectos de saúde mental, promovendo cada vez mais saúde e prevenindo problemas e transtornos, em que ele venha futuramente a se fragilizar. Então, é mais uma habilidade dentro desses aspectos centrais que são muito importantes serem trabalhados para a criança e para o adolescente. O autocontrole, relacionado à capacidade de autogerenciamento de comportamentos e emoções, a fim de atingir uma meta. Orienta a motivação interna e, consequentemente, a disciplina e a persistência ante desafios. Nesse sentido, pode utilizar-se de ferramentas como a organização, o humor e a criatividade. O autocontrole das emoções, desse autogerenciamento, que envolve os aspectos já colocados anteriormente, em especial o autoconhecimento. Conhecendo meus aspectos emocionais, as questões cognitivas, as minhas limitações, mas ao mesmo tempo as minhas potencialidades. Eu me enxergando enquanto espírito imortal inserido neste mundo, projetado neste mundo, com o objetivo maior de alcançar a evolução espiritual que vai se dando ao longo do processo reencarnatório, mas entendendo que as tensões psíquicas que vão surgindo ao longo da nossa existência, os problemas que vão surgindo ao longo de nossa existência, eles nos desafiam para que nós podamos gerir melhor os nossos comportamentos e as nossas emoções, nos levando a ter mais disciplina, nos levando a sermos persistentes ante os desafios, a lidarmos com certo humor, de forma criativa, sermos mais organizados. Então, o autocontrole também é um desses aspectos importantes da educação socioemocional, que pode sim ser adaptado dentro do ambiente da casa espírita, nos paralelos incríveis que o Evangelho
nos traz evangelho fundamentado nas lições do Cristo. Os pequeninos, como nos diz Emmanuel, acham-se à mercê dos modos espirituais dos que lhes tecem o berço, ou que lhes asseguram a escola, assim como argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Fazendo o resgate da minha fala desde o início. Crianças e adolescentes têm adoecido cada vez mais, tem havido um importante aumento do número de suicídios nessa faixa etária. 10 a 20% de crianças e adolescentes apresentam algum transtorno mental. Transtornos esses que, na sua maioria, instalam-se na infância ou na adolescência, como transtorno dos impulsos, transtorno por uso de substâncias, transtornos do humor, seja depressão, transtorno afetivo bipolar, transtornos de ansiedade, esquizofrenia. Passamos aí pela prevenção, a importância de ter um olhar preventivo em relação às crianças e aos adolescentes que vão chegando à casa espírita, seja em algum momento pelo atendimento fraterno, trazido pelos seus responsáveis, pelos seus pais, sejam pela evangelização, sejam pela mocidade espírita, seja criança ou adolescente que se encontra inserido no espaço de convivência da instituição espírita. Esse olhar de prevenção me leva a atuar nos diferentes níveis, entendendo que se faz necessário uma fala que possa tocar a população de uma forma geral, e, portanto, prevenção universal, atuando em grupos talvez que sejam mais seletivos, entendendo já os grupos de risco moderado ou grupos de alto risco, sejam aqueles que já vêm enfrentando um processo de adoecimento mais importante, mais complexo, e, portanto, se faz necessário atuar em prevenção para que esse transtorno, uma vez instalado, não venha a causar cada vez mais danos, e, por outro lado, promover saúde mental, que é potencializar o ser, potencializar a criança, que ela se perceba como espírito, que ela vai, desde cedo, entendendo que tudo aquilo que for trabalhado com ela, em termos de autoconhecimento, em termos de consciência social, em termos de autocontrole, habilidades essas que nos auxiliam na percepção da dor e sofrimento do outro, na percepção de si mesmo no campo emocional, psíquico, das próprias limitações, são todas ações. Ações essas que fazem com que a criança ou adolescente ele se desenvolva de uma maneira tal em que nós tenhamos adultos que sejam saudáveis. E essa fala de Emmanuel, ela representa bem essa faixa etária, representa bem essa fase do espírito reencarnante, mostrando que os pequeninos se acham à mercê dos modos espirituais daqueles que lhe tecem o berço. A inserção do ser na família, ou aqueles que vão lhe assegurar a escola, a inserção do ser na escola. Dois importantíssimos pilares na infância e na adolescência. Escola, família. Que nós possamos atuar de uma forma responsável dentro de nossos lares, impactando as nossas crianças sempre de forma muito positiva, aprendendo a colocar limites, aprendendo a dizer o não, mas como nos diz o Dr. Bezerra de Menezes, que nós tenhamos energia na brandura e brandura na energia, o equilíbrio, que como nos trazem as pesquisas em neurociências, em educação, o perfil parental que mais se encontra de acordo para poder fornecer saúde mental às crianças, auxiliá-las a elas se desenvolverem em termos psíquicos, emocionais, de uma forma responsável, são aquelas que conseguem alinhar de uma forma responsável a disciplina do não, mas a brandura, o carinho, o amor. Nem tanta disciplina em excesso, que vai se transformando em agressividade verbal e, por vezes, física, e no qual vai deixando marcas no campo da alma, que podem se arrastar, como já nos disse Emmanuel, ao longo de toda uma existência. Nem somente a brandura em excesso, que na verdade é passar a mão na cabeça, é a dificuldade daquele ser de dizer o não, não esse que ajuda no processo de frustração, de crescimento e amadurecimento daquela criança, e tampouco, muito menos, nem a disciplina, nem a brandura, nem o amor, que é a negligência. Então, temos imensa responsabilidade, todos nós, indistintamente,
que convivemos com as crianças, convivemos com os jovens, de poder semear nesses seres os melhores valores. Valores esses que dialogam, que devem dialogar com o Evangelho do Cristo. Quando nós falamos da semeadura, é lembrar de Jesus em nossas vidas, é de lembrar de que Jesus não fala para homens, não fala para mulheres, fala para espíritos, fala para todos nós, tocando nos aspectos da imortalidade da alma, e nos mostrando a necessidade de atuarmos de uma forma responsável, sendo os maiores semeadores que aquela criança que uma vez compartilha conosco o mesmo teto, compartilha conosco o mesmo ambiente, assim como o próprio jovem, o próprio adolescente, que nós possamos sermos esses semeadores, que nós possamos levar os valores cristãos de fortalecimento desse indivíduo para a vida imortal. Muita paz a todos. Agradeço novamente os inúmeros acessos que nós temos tido ao longo de todos esses webinários, agradecendo a sensibilidade que vocês têm tido com o tema, o interesse, entendendo que isso é responsabilidade de todos nós, da sociedade de uma forma em geral. E lembrando que o Espiritismo nos convida a dialogar com o mundo, nos convida a atuar no mundo. Porque, mais uma vez, como nos diz Dr. Bezerra de Menezes, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, se faz necessário arregaçar as mangas e atuarmos dentro daquilo que já somos convidados para, em primeiro lugar, trabalharmos a nossa própria saúde mental, a ser estendida a todos aqueles que compartilham conosco o mesmo teto, os nossos ambientes familiares, e que possamos acolher as crianças e os jovens. Um grande abraço.